Você sabe o que foi o Iluminismo e como seus ideais influenciaram em movimentos e revoluções em várias regiões do mundo? Bora pro vídeo que eu te explico. O Iluminismo, também conhecido como Ilustração, foi um movimento de ideias surgido na Europa entre os séculos 17 e 18, fazendo com que esse período ficasse conhecido como o Século das Luzes. Vale lembrar também que a França foi o principal ponto de propagação dessas ideias. Para os iluministas, a razão seria o pilar de sustentação deste movimento, pois, segundo eles, somente mediante a ela o homem alcançaria o esclarecimento e a luz, que deveria ser utilizada em todas as atividades humanas. Para os iluministas, a razão seria o fio condutor do homem ao progresso. Surge aí uma ideia de otimismo entre os aderentes, pois eles acreditavam que somente mediante a esse progresso, através da razão, que o homem alcançaria a felicidade. Baseados no esclarecimento humano e no combate à irracionalidade, o iluminismo busca então instaurar uma mudança brusca na sociedade, sobretudo nos âmbitos político e econômico da época. Nesta época, a Europa vivia sob o controle do que chamamos de Antigo Regime, que era um modelo de monarquia absolutista onde o poder se concentrava nas mãos do rei, sofrendo influências também do clero e da nobreza. Desta forma, o iluminismo buscava romper com o despotismo na época, instaurando um modelo político, econômico e social aonde a vontade do povo fosse soberana. Dentre os iluministas da época, alguns se destacaram tanto no campo político quanto econômico, e falaremos sobre alguns deles aqui neste vídeo. O primeiro é o inglês John Locke, que acreditava que todas as pessoas ao nascerem teriam como inalienáveis o direito à vida, à propriedade e à liberdade, e que esses direitos seriam garantidos por meio da instituição de um governo, que se não estivesse agradando à vontade do povo, deveria ser trocado. Por estes motivos, John Locke é considerado o pai do liberalismo político. O próximo iluminista é o francês Voltaire, que utilizava sátiras para criticar o absolutismo na França. Devido a perseguições, ele chegou a ser preso 2 vezes, e em uma fuga para evitar uma terceira prisão, ele se exilou na Inglaterra, onde lá, presenciando o modelo de monarquia constitucional, escreveu as chamadas Cartas Inglesas, onde defendia o modelo político na Inglaterra e criticava o despotismo que existia na França. Voltaire, em uma de suas frases mais conhecidas, disse: "Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las." Podemos citar também o francês Montesquieu, que em sua obra O Espírito das Leis defendia a ideia de que um homem tendo o poder todo concentrado em suas mãos tendia a abusar dele, e por isso defendia a ideia de um governo separado em 3 partes, autônomas e independentes entre si, sendo elas o poder legislativo, executivo e judiciário. Olha aí as ideias iluministas influenciando no sistema governamental brasileiro. E é claro que não poderíamos deixar de falar do suíço Rousseau, que em sua obra O Contrato Social defendia a ideia da vontade geral, pilar para a soberania popular, sobretudo na escolha dos seus representantes. Vale destacar também que as ideias de Rousseau influenciaram muitos movimentos, como por exemplo a Revolução Francesa e muitos outros movimentos e revoluções que ocorreram aqui no Brasil. Pessoal, só para dar uma informação para vocês, falaremos sobre essas revoluções aqui em nossa página, mas para isso já deixa aí o like e comenta bastante aqui no vídeo. Eu gostaria de falar com vocês neste momento sobre um outro ponto indispensável para a compreensão
quando se estuda o iluminismo, que são as enciclopédias iluministas. A Enciclopédia Iluminista foi um compêndio de obras publicada na França a partir de 1751, que buscava reunir todo o conhecimento produzido até então para tornar público esse conhecimento a toda a sociedade. Vale lembrar também que, por criticar o antigo regime, a enciclopédia foi proibida de circulação, porém, mesmo com essas restrições, ela foi um sucesso de alcance na época. No âmbito econômico, os iluministas criticavam o mercantilismo e, principalmente, a intervenção do Estado na economia. Os primeiros a criticarem o mercantilismo foram os fisiocratas, que acreditavam que a agricultura e o uso da terra era o principal meio de obtenção e produção de riquezas. A palavra fisiocracia significa governo da natureza. O idealizador deste pensamento, François Quesnay, acreditava que o Estado não deveria intervir na economia, porém tinha o dever de incentivar o seu progresso. É atribuída aos fisiocratas aquela famosa frase: deixai fazer, deixai passar, que o mundo caminha por si mesmo. Adam Smith acreditava que existiam outras formas de se acumular e produzir riquezas, porém convergiam no quesito de serem contrários à intervenção do Estado na economia e ao mercantilismo. Devido à defesa da liberdade na economia entre indivíduos, empresas e nações, Adam Smith passou a ser considerado como o pai do liberalismo econômico. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E caso você ainda não segue a Historiar aqui no Instagram, nos siga para ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima!